meu nome é Cibele Henriques, eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeira há 18 anos, tenho uma experiência muito grande na área de promoção à saúde, trabalhei muitos anos com a equipe saúde da família, trabalhei com home care e ainda atuo, né, como enfermeira, no cuidado e na assistência de pessoas acamadas e principalmente pessoas em domicílio, tá? E que mais que eu tinha que falar para você em relação à minha formação? Então, assim, essa experiência que eu tenho com o cuidado domiciliar e também em contato com várias pessoas, inclusive cuidadores também, falando das suas dificuldades em lidar com algumas situações de saúde, é que me veio, então, essa ideia da gente trabalhar um pouco mais e no âmbito, pegar o maior número de pessoas para a gente trabalhar um pouco mais sobre esse cuidado tão importante que é o cuidado com a lesão por pressão, tá? E nada melhor do que a internet como um mecanismo, como uma ferramenta de divulgar e de espalhar. Se você acessar o Google aí, você vai encontrar muitas informações, mas nem sempre essas informações, elas são confiáveis, né? E também, às vezes, elas não têm uma sequência, uma linguagem e também uma organização para que eu, como cuidador, você, como cuidador, possa, com facilidade, aplicar de maneira prática aí na sua necessidade, na sua rotina. Então, foi pensando nisso que eu estou estruturando, então, o canal Escola do Cuidador aqui no YouTube. Aproveitando, quero pedir para você se inscrever aí no canal, porque a ideia é que a gente divulgue vídeos com conhecimento, com bastante informação, com dicas práticas para facilitar a tua profissão, o teu trabalho como cuidador. Então, eu quero aqui trazer de uma forma muito simples, com uma linguagem tranquila, para que todos possam sair daqui com conhecimento e com uma prática, com um conhecimento que possa realmente transformar a sua prática, melhorar ainda mais o seu cuidado. Certo? Então, ó, papel e caneta na mão, vamos começar? Então, tá. Então, eu vou dividir com você aqui algumas imagens para que a gente possa estar ilustrando. Então, deixa eu vir aqui. Eu vou sair um pouquinho de cena, tá? Eu vou trazer alguns slides para você, mas depois eu volto, tá bom? Então, tá. Todos estão vendo, então, a imagem? Então, tá. Então, vamos lá. Lesão por pressão para familiares e cuidadores. Ok? Então, vamos, sim, só dar uma introdução sobre o que é essa lesão por pressão. Talvez vocês conheçam essa lesão por pressão com um outro nome. Escara, úlcera de decúbito, úlcera por pressão, né? Não sei o que vocês aprenderam, qual o termo que foi ensinado para vocês, mas seja como for, o que é importante vocês saberem é que essa lesão, ou essa úlcera, né, ela é provocada por uma pressão que o osso e a superfície onde está a pessoa exerce sobre a pele. Então, você pode ver aqui o osso e o colchão sendo a pele aqui comprimida entre essas duas regiões, entre o osso e entre o colchão. Então, a pele que fica aqui no meio, ela fica recebendo essa pressão constante, porque a lesão por pressão, ela é muito característica de pessoas acamadas, pessoas que usam de cadeira de roda, né? Então, ela é mais
comum nessas pessoas, por conta da dificuldade dessas pessoas se movimentarem. Proeminência óssea, né, são as regiões que tem aquele ossinho, né, os ossinhos que ficam mais saltados na pele, a pele tende a ser uma pele mais fina, e ela tende, então, a se romper devido a essa pressão, tá? Então, eu tenho aqui duas imagens que vocês podem estar visualizando. Aqui uma lesão que é muito comum na região do calcanhar, tá? E, claro, a localização e as características dessa lesão por pressão são importantes você conhecer para poder, então, identificar essa lesão de qualquer outra lesão que possa vir a aparecer, a gente vai estar falando a seguir. Então, assim, ela tem localização específica e possui características de acordo com o estágio que se encontra, tá? Então, aqui são os estágios da lesão por pressão. Eu não vou me aprofundar muito em cada estágio desse, tá? Porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo principalmente qual o papel de vocês nesse cuidado e, como eu falei, como identificar, como diferenciar uma lesão de outra lesão qualquer de pele, tá? Mas é importante que vocês tenham o conhecimento de que essa lesão por pressão, ela tem estágios que avançam para um estágio bem crítico, um estágio que pode levar o paciente até mesmo à morte. Então, essa lesão, ela começa de uma forma bem discreta e ela vai avançando até chegar num estágio 4, onde a gente consegue ver aí, então, músculo, osso, tendões, e o risco de infecção é extremamente alto. Infecção local, na própria lesão, e infecção também generalizada, aquela sepse, que talvez vocês já conheçam, já ouviu falar, a sepse. Então, pode ocasionar isso por conta dessa porta gigante aqui, essa porta de entrada, que é a lesão em estágio mais avançado. A partir do momento que a pele se rompe, já é aí uma possibilidade de infecção, né? A gente sabe disso como profissional de saúde, você como cuidador sabe que quando uma pele se rompe, as possibilidades desse paciente ter uma infecção é grande, porque é a porta de entrada de micro-organismos, né? Sem falar que se o paciente for diabético, então, a situação piora ainda mais, porque a gente sabe que o diabético, ele tem muita dificuldade de cicatrizar essa lesão. Então, a gente tem que fazer o quê? O nosso papel como cuidador, como profissional de saúde, a partir do momento que eu pego esse paciente está com a pele intacta, eu tenho que, o meu papel essencial é manter essa pele intacta, é não permitir que essa pele se rompa, tá? Então, quais são essas proeminências ósseas que a gente comentou, então, que eu falei lá no slide 1, lembra? Que eu falei que são regiões localizadas em proeminência ossinhos, né? Então, aqui, ó, se você for ver aqui, ó, região da orelha, Sibeli, mas na orelha não tem ossinho. Realmente, não tem ossinho, mas tem a cartilagem, certo? Então, a cartilagem, o paciente que fica deitado de ladinho muito tempo, essa cartilagem aqui começa a machucar, a fazer pressão, e aí pode ter uma lesão por pressão aqui nas orelhas. No queixo, dependendo da posição do paciente, como o paciente fica, às vezes ele tem o queixo, ele fica, né, com a cabeça muito soltinha, vem aqui para frente, né, ele fica com o queixo encostado no peito, e ele fica ali com aquela, né, fazendo aquela pressão, ou então ele tem alguma sonda, algum equipamento que fica fazendo pressão ali no queixo, e aí essa lesão pode aparecer na região dos ombros,
na região do trocânter. Então, aqui, ó, no trocânter, aqui que são aqueles ossinhos, né? Aqueles ossinhos da bacia, do quadril, né? Não sei como é que você conhece eles, mas o nome deles são trocânteres. Então, esses ossinhos, que são bem proeminentes, quando o paciente fica de lado na cama, esse ossinho, essa região, tem muita possibilidade de abrir. Então, temos aqui a região do joelho, que também tem um ossinho, dos maléolos. Maléolo é aquele ossinho que fica ali bem exposto aqui entre as pernas, aqui na parte interna aqui da nossa perna, né? E o hálux, que é o nosso dedão, o osso do dedão aqui. Se você for passar a mão aqui no dedão, vai ver que ele tem ali um ossinho que, em contato com uma superfície, pode sim se romper, tá bom? Aqui a região occipital, que é onde? É atrás da cabeça, tá? Bem aqui no ossinho atrás da cabeça. O paciente que fica deitado, de barriguinha para cima, ali na mesma posição, muito tempo, pode ter uma lesão de pressão aqui na região occipital. As escápulas, que são esses ossinhos das costas também, principalmente o paciente quando é bem emagrecido, quando ele é mais magrinho, esse ossinho fica bem evidente. Os ossinhos aqui bem do meio da coluna também, que por ele ser mais magrinho, esse ossinho ele pode também estar mais saliente na pele e fazer com que essa pele se rompa. Outras regiões como o cotovelo, a região sacra, que é aquele ossinho lá no final, a região sacra, aqui no cóccix também, né, que é um pouquinho mais abaixo aqui, que é os ossinhos que terminam, que fazem terminar aqui a coluna. Os isquios, esse sim, bem aqui no meio do bumbum aqui, eles são muito comuns para paciente que fica sentado na cadeira de roda muito tempo. Esse também é bem comum. E os calcâneos. Então, você, como cuidador, como cuidadora, o que você precisa entender? Você precisa saber que a lesão por pressão, ela aparece principalmente não, digo, ela aparece justamente nas regiões de proeminência óssea, onde tem ossinho. Então, você, como cuidador, qual que é o seu papel? Examinar esse paciente nessas regiões, principalmente nessas regiões de proeminência óssea. E o que você vai procurar nessas regiões? Você vai procurar, lembra que eu mostrei lá aquela coloração mais avermelhada? Você vai procurar uma diferenciação no tom de pele do paciente. Então, se você olhou, examinou a pele do paciente e viu que tem regiões em cima do ossinho que está avermelhada, opa, pode ser uma lesão por pressão. Então, eu preciso ter cuidados especiais com esse paciente para essa região não se romper. Tá claro? Estão compreendendo? Continuar, então. Então, aqui, gente, esse teste aqui é muito legal, tá? E é uma exclusividade aqui da Escola do Cuidador. Então, assim, ó, uma coisa que eu ensino, eu dei aula para o técnico de enfermagem, já dei aula para o cuidador de idosos, para a turma, né, para a formação de cuidador de idoso, e eu ensino esse teste das 4 perguntas para os meus alunos. E ensino também quando eu vou nas casas, quando eu visito paciente em domicílio, sempre que está o cuidador ali, o responsável, né, eu ensino esse teste das 4 perguntas. Então, isso é uma sacada, uma dica muito importante para você aí, cuidador. Tenha em mente essas 4 perguntas, ou anote aí.
A lesão está em região de proeminência óssea? Sim ou não? É uma lesão única e bem localizada? Ela não está espalhada por outras áreas do corpo? Porque a lesão por pressão, ela é uma lesão que fica bem ali em cima da proeminência óssea, ela não é uma lesão espalhada. E depois eu vou mostrar uma para você ficar craque aí, em diferenciar a lesão por pressão de outra lesão. Então, é uma lesão única e bem localizada? Não está espalhada por outras? É uma lesão única e bem localizada. Sim, então é. Você relaciona as características dessa lesão com algum dos estágios da lesão por pressão? Então, você vai conhecendo os estágios da lesão por pressão, você vai pensar, vai olhar as características, vai dizer assim, olha, essa lesão, mas se você identifica, se você é um cuidador que identifica uma lesão por pressão, no estágio inicial, você identificou ali, fez o teste do dedo ali, colocou o dedo, não branqueou, as chances de você preservar esse paciente para que essa pele não se rompa é muito maior. E eu tenho certeza que a família desse paciente vai lembrar de você, que a instituição que você trabalha vai lembrar de você e vai dizer, poxa vida, na mão desse cuidador não tem paciente com lesão por pressão. Ter esse olhar de prevenção é muito importante, tá? Feito, vamos continuar? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe duas imagens, tá? Eu quero que você, aí que tá vendo essas imagens, me diga qual das figuras acima você identifica como uma lesão por pressão. Veja a figura 1 ou a figura 2, essa lesão aqui, ó. Qual das figuras acima você identifica como uma lesão por pressão? E por quê?